Olá, vamos a hoje o tópico de hoje, que é o momento de uma força. O momento de uma força, que está representado por esse desenhozinho, o tal, é aquela força aplicada no corpo que é capaz de produzir uma rotação. Essa forçazinha tal é conhecida como torque. Tá aqui o torque, forçazinha tal e o torque. É uma grandeza vetorial e um vetor é sempre perpendicular ao eixo de rotação. O que quer dizer o que é um vetor e o que é sempre perpendicular ao eixo de rotação? Digamos que essa caneta fosse o vetor. O vetor ele tem um sentido, que é representado pela tampa da caneta. Então, o momento ele é representado por esse vetor, que aqui será conhecido como braço de alavanca. Ele está nessa ponta aqui colocada ao eixo de rotação. A força aplicada, que é esta outra caneta, que é outro vetor, nós aplicamos ela aqui. E isso produz um produto vetorial, uma multiplicação de dois vetores, que vai produzir o nosso terceiro vetor, que é o torque. Esse vetor aqui ele é perpendicular ao eixo de rotação. E o eixo de rotação são esses dois vetores aqui embaixo. Por que saber disso é importante? Digamos que nós temos essas duas ferramentas e vamos retirar um parafuso. Como vamos rosquear, apertar o parafuso, nós fazemos a força nessa direção. Então, se nós vamos aplicar a força girando, o eixo de rotação, o ponto de apoio, é a distância entre o ferro e a extremidade do cabo. Esse é o nosso braço da alavanca. Ou seja, quanto maior for essa distância entre a ponta e essa borda do plástico, maior será a eficiência do nosso momento. O que isso quer dizer? Quanto mais grosso for esse cabo, menos força nós vamos fazer para poder tirar o parafuso. Nós temos duas chaves aqui, uma chave 10 de boca e uma chave ajustável. Para a gente aplicar o nosso momento, quando nós colocarmos aqui o parafuso e fizermos o giro, aplicando uma força aqui, quanto maior for essa distância entre esse ponto e o local que a gente vai colocar a força, que é essa extremidade, maior será nosso momento. Ou seja, essa ferramenta aqui a gente vai fazer menos esforço para retirar ou apertar um parafuso do que usando essa. Nós temos agora uma tesoura. A tesoura ela funciona abrindo e fechando. Você vê que ela faz o movimento circular. Quanto maior, esse é o nosso ponto de apoio. Quanto maior for essa distância entre o ponto de apoio e esse cabo aqui que a gente vai exercer a força, maior será a eficiência do nosso torque. Maior será a magnitude desse torque, que é a magnitude de um vetor. Então, para certas atividades, nós vamos precisar de uma tesoura maior, que tenha essa distância maior, para que a gente faça menos esforço para poder cortar o papel. Enquanto essa daqui é menor, é usada, por exemplo, para barbear, cortar cabelo, já que ela precisa de muito menos força para ser aplicada para realizar sua atividade. Isso também é aplicado em várias outras ferramentas. A mesma coisa serve para o alicate. Por exemplo, nós vamos cortar aqui, esse alicate tem a parte, um alicate universal, temos essa parte de cisalhar um prego, um parafuso. Quanto maior for este cabo, mais comprido, menos esforço nós vamos fazer para realizar essa atividade. Por isso que muitas pessoas usam um braço de alavanca bem grande para poder tirar os parafusos que estão presos do pneu, porque a quantidade de força necessária para realizar essa atividade será muito menor. Então, nós temos que o torque é a força vezes o deslocamento, ambos são vetores, e vezes o seno do ângulo. Só quando o seno deste ângulo é 90 graus é que nós produzimos o torque máximo desse produto vetorial. Por quê? É quando o seno é 1, é positivo, né? SD, esse vetor, é a distância do ponto de aplicação da força ao eixo de rotação. F é a força aplicada. Essa distância é chamada também de braço da alavanca. É por isso que nós temos as fechaduras nas extremidades das portas.
pois é onde a gente pode realizar, abrir e fechar uma chave, uma porta, com maior eficiência do torque, ou seja, com muito menos força para resolver essa atividade.